Momento Anefac. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Anefac. Nosso papo agora é sobre pandemia emocional. 12 passos junguianos para você sair dessa pandemia emocional. Meu nome é Emerson Dias, sou vice-presidente de Capital Humano aqui da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a Anefac. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes em todas elas, LinkedIn, Facebook e Instagram. E segundo, acessar o nosso site, anefac.org, onde você poderá ler a nossa revista digital e também conhecer a nossa agenda de eventos, anefac.org. No podcast de hoje, nós temos a presença de Adriana Felipelli. A Adriana é psicóloga, especialista em Gestalt, CEO da Felipelli Consultoria Organizacional, pessoa que eu sou muito fã. Adri, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui da Anefac, um prazer falar contigo. Muito obrigada pelo convite de você, Emerson, da Anefac, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Adri, você recentemente publicou um material onde você falava dos 12 passos junguianos para combater a pandemia emocional. Eu achei muito interessante, acho que é um material muito válido e a gente tem que aproveitar esse momento para trazer coisas boas, né, mensagens positivas, porque todos nós estamos vivendo uma pandemia viral, né, mas não precisamos entrar na pandemia emocional. E quando você fala dos 12 passos junguianos, eu sou fã também do Jung, então prestei muita atenção nos seus 12 passos e eu queria que você nos contasse sobre eles. O primeiro que você fala é autoconsciência emocional. O que é autoconsciência emocional, Adri? Então, Emerson, realmente nós pesquisamos e vimos que tem 12 passos que o Jung menciona que fala sobre a saúde emocional. Eu achei que nada mais apropriado para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, o primeiro, que é a autoconsciência emocional, é que nessa hora a gente está muito estressado. Se a gente não prestar atenção em nós mesmos e no que a gente está sentindo, nas nossas angústias, porque muitas pessoas elas têm uma dificuldade, elas começam a negar o que elas estão sentindo. E negando, elas não vão para a solução. Porque nós precisamos ter consciência do que a gente sente, porque senão a gente fica nos nossos vieses inconscientes. E a gente não entra em contato com as soluções possíveis diante de um cenário tão desafiador como é para a gente. Então, essa é uma das dicas que a gente faz, pessoas, que é conectem-se com si mesmas, com os sinais que o seu corpo está dando, quais as emoções que vocês estão sentindo. E o Jung, né, quando criou a psicologia analítica, ele sempre fala muito que a gente tem que enxergar a vida cheia de dualidades. Então, a gente vive, a gente morre, as plantas nascem, elas morrem, elas murcham. Então, não há nada que é perpétuo. Tem coisas que elas vão durando e a gente pensa que são eternas. Então, estas passagens, estes ciclos que acontecem na nossa vida, fazem com que a gente se desafie, que saia do desconforto, mas que a gente pode usar de uma forma mais produtiva. Muito bem. Depois você fala do foco no que você pode controlar. Como que é isso? Tem uma frase do Jung que eu acho bárbara, que diz o seguinte: eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolhi me tornar. Então, todos nós vamos poder ter essa opção quando acabar o coronavírus, né? A gente vai poder escolher o que a gente vai querer se tornar depois disso. Se a gente se deixou cair por todas as angústias, e assim, angústias e ansiedades e todos nós por elas. Mas a gente vai tornar essa crise evolutiva se a gente entrar em contato com algumas coisas que a gente tem dentro da gente, mas sem querer controlar o externo, porque esse não é o momento que eu posso controlar o externo. A única coisa que eu posso controlar é o que eu vou tirar de aprendizado, o que eu vou fazer com a experiência que eu estou vivendo, não focar demais no futuro, porque nesse momento ninguém tem as respostas para o futuro, é tudo aquilo que existe. Abandonar a nossa mente de estar no controle. Estar mais no presente, porque é só no presente que a gente vai conseguir tomar as melhores medidas.
Muito bem. E estando no presente, a gente precisa apertar o botão on para o autoconhecimento e o off para as fake news, correto? Correto. Então, eu vou citando algumas frases aqui, porque como nós construímos os 12 passos baseados no Jung, acho que as frases dele, elas traduzem muito, né? Então, uma frase que ele coloca é que as pessoas vão fazer qualquer coisa, não importa o quão absurdo, para evitar olharem para si próprias e para suas almas. Então, quantas coisas a gente faz e num mundo tão agitado, a gente faz para se distrair de nós mesmos. Então, não dá para ter autoconsciência se a gente não tiver autoconhecimento. Então, nós estamos num momento de prato cheio, com tantas lives, com tantas coisas acontecendo na nossa vida, para que a gente se distraia de nós mesmos, para saber o que realmente eu quero. Esse é um momento que eu posso aproveitar para pensar o que eu realmente quero da minha vida. Tinha tantas coisas que vinham caminhando de um jeito que eu fui empurrando com a barriga. E agora? O que eu vou fazer? Porque na hora que eu faço isso, eu me conecto, inclusive, com o meu sistema imunológico. Me defendendo e me cuidando. Muito bem. E, portanto, é um momento também de empatia, não é isso? É um momento de ter empatia pelos outros, porque o nosso modo de ser com o que a gente vê. Então, a gente usa as nossas lentes para julgar o mundo. Então, eu tenho que olhar para o mundo e entender o profundo processo de compreensão emocional para perceber as sensações que o outro está passando, as necessidades, as expectativas. Porque às vezes eu tenho algumas pessoas que podem estar numa situação confortável, que vão ser a minoria, mas a gente tem tanta gente ao nosso redor, quantas coisas a gente pode fazer, quantas iniciativas coletivas a gente pode ter. Se tinha uma ideia de uma comunidade onde a gente investir nisso, chega a hora de a gente construir de fato alguma coisa que a gente pode fazer em conjunto. E isso tem a ver também com autocuidado? Com certeza. Nós é que podemos nos curar, né? Então, o que nós decidimos ser, como diz o Jung, só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Então, nessa medida, o homem, ele é um ser totalmente social. Então, muitas vezes, isolados e privados da interação social, ele fica muito irritado. Alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos, né? Isso vai depender um pouco da personalidade de cada um. Mas esse autocuidado também é uma fase que, se a gente deixar, nós vamos entrar em todas as agendas virtuais do mesmo jeito que a gente fazia presencial. Eu nunca paro, reclamava tanto que não tinha tempo para si mesmo e continua não tendo tempo para si mesmo. Então, como é que faz para parar, para acordar um pouquinho mais cedo, em vez de já ganhou uma hora de trânsito? Usar essa uma hora de trânsito para fazer uma meditação, conectar consigo mesmo, para cuidar do corpo, enfim, tantas coisas que a gente pode fazer para se olhar nesse momento, alongamento, ouvir coisas que nos acrescentem e outras coisas. Cada um vai ter muita criatividade, eu acredito, nesse momento. Certo. Isso tem a ver também com resiliência, né, Agri? Tem tudo a ver com resiliência. Porque nós temos hoje, né, como diz a física, que nos adaptar para voltar ao estado anterior. Isso diz a lei da física. Só que nesse caso é nos adaptarmos com a criatividade. Não é para voltar ao que nós éramos antes. Nós precisamos criar um novo nesse momento, se reinventar. Mesmo que você continue no mesmo trabalho, você já vai ter vivido uma experiência totalmente diferente, que vai fazer com que você vá voltar de uma forma mais criativa. Então, uma frase do Jung para a resiliência seria: o sofrimento precisa ser superado, e o único meio de superá-lo é suportando-o. Então, é suportando o sofrimento que faz com que nós crescemos, com que a gente cresça, com que a gente se desenvolva e não use uma crise só pela crise, tá? Hoje em dia, todo mundo fica muito querendo ter experiências positivas. Só que ficar buscando experiência positiva, a angústia de ficar buscando experiência positiva, já é uma vivência de uma experiência negativa. Então, as pessoas vivem muitas experiências negativas
no afã de ficar buscando só experiências positivas. Então, o que eu queria deixar de mensagem na resiliência é que procure formas para se reinventar, se adaptar e pensar fora dos paradigmas consolidados. E aí o que você está falando, Agri, na sua fala sobre resiliência, já me remete a mais outras dois passos que você coloca aqui do Jung, né? Que tem a ver com flexibilidade e redescobrimento, né? Isso mesmo. A flexibilidade é a capacidade que a gente tem do cérebro e dos comportamentos de a gente conseguir se adaptar a novas opiniões, aos inesperados e, como diz o meu amigo Emerson, ao inédito viável. Para que a gente lide com outras variáveis, a gente trabalhe a habilidade de se reconhecer e ver o que não funciona e realizar os ajustes, mas se adaptar, inclusive, nos nossos pensamentos. Às vezes a gente consolida achando que a mudança tem que ser só no comportamento. Não, pensamento gera sentimento que vai gerar comportamento. A origem do que a gente tem que se reformular tem a ver com a forma com que a gente pensa as coisas. E para finalizar essa parte, falar da frase do Jung, né? Que é, muitas vezes as mãos vão resolver um mistério com o qual o intelecto tem lutado em vão. Profundo isso, hein? Então, agora, já indo para a tua pergunta, que era do redescobrimento, né? Que é conhecer os nossos lados mais obscuros. O Jung falava muito desses lados mais obscuros, inclusive do lado da polaridade, do yin e yang, que a gente vem falando. Quais são as questões nossas que estão muito mais ligadas àquelas áreas também que a gente não quer assumir, que está obscuro para nós, que são as nossas reflexões, que são os nossos redescobrimentos de si mesmo, aquilo que a gente não quer nem olhar porque é um lado que a gente considera feio. Essa é a hora de trazer à superfície e lidar com ele e vir de uma outra forma para esse momento diferente que a gente pode transformar de novo, crise em evolução. E essa sua fala, Gri, me lembrou a frase do Viktor Frankl, né, quando ele fala de quem tem um porquê viver encontra um como, né? E é o que você coloca aqui no 9º passo junguiano, que é propósito, né? Sim. Propósito, porque tem até pesquisas, né, mostrando que quem tem propósito vai além. Tem energia que acha, inclusive tem um programa, para quem quiser assistir, que se chama 100, que é o 100, que está passando no Netflix, que fala sobre experimentos, e um dos experimentos que eles fizeram é exatamente isso. Pessoas que estavam indo muito bem em algumas tarefas, e eles falavam para as pessoas, você está mal, você está ruim, e criticava a pessoa. As pessoas que estavam indo mal, eles falavam, você está indo muito bem, e inverteu o jogo. Então, isso tem experimentos provando essa questão. Então, se eu estou com propósito na minha vida, eu vou além. Porque eu não vou ficar dependendo do que o outro vai me falar, se eu estou bem ou estou mal. Porque esse drive é interno, ele vem de dentro. Eu acredito nesse propósito. E aí a frase para terminar aqui com Jung é: a questão não é atingir a perfeição, mas sim a totalidade. Ou seja, como é que a gente pode ser inteiro, usando e incorporando os nossos valores, incluindo os nossos propósitos. Muito legal. E aí, Agri, você coloca mais 3 aqui para finalizar os 12 passos, né? O primeiro é ócio criativo. É um tempo para ócio criativo agora, né? Como o De Masi fala, né? O ócio criativo. Eu acho que se a gente não ficar consumido pela agenda que antes era presencial na virtual, como eu falei agora há pouco, né? Nós precisamos de um ócio criativo. Nós podemos aproveitar esse momento para ter não só o autocuidado, como eu já mencionei, mas incluir o nosso ócio criativo, dar espaço para que saia. E aí, dando um exemplo da neurociência, por que a meditação é tão importante? Porque é como se tivesse um lugar muito barulhento. Se você não se aquieta, você não vai ouvir alguns sons dos passarinhos, que eles estão muito distantes. O som, ele tapa
os sons de fundo. E a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. A gente não vai ter um grande insight, não vai ter uma criatividade se a gente está sempre com o cérebro turbulento. Então a gente tem que acalmar para poder emergir. Tá certo. E isso também vai ajudar a desenvolver hábitos produtivos, né? Com certeza. A rotina saudável, né? Todos nós vamos ficar mais de 21 dias, ou já estamos há quase 21 dias em casa, né? Que oportunidade enorme para criar novos hábitos. Então, uma frase do Jung para isso seria: vale a pena observar pacientemente o que se processa em silêncio na alma. Eu acho que ela fala por si só. Ela fala por si só. Agri, e o último passo que você coloca aqui, dos 12 passos junguianos para combater a pandemia emocional, é: crise é igual a aprendizagem mais oportunidade. Para fechar nossa conversa, por favor. Então, em toda crise existem 3 coisas, certo? Existem uma data para acabar, uma oportunidade que a gente pode estar perdendo se não se abrir, não olhar, e os ensinamentos que vão servir para a nossa vida toda. Então, nestas partes, muito importante que a gente aproveite essa fase da vida. E eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que eu também não tenho os meus dias difíceis, todos nós temos. É que a gente pode passar pelas fases difíceis e olhar com mais otimismo o que está por vir, mesmo sabendo que vão ter fases e momentos duros para todos nós. Então, termino com uma frase do Jung: a vida não vivida é uma enfermidade da qual se pode morrer. Olha, viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? Apesar de ter que encarar os dias tristes, não é mesmo? Isso aí. Tem esses dias eu li uma entrevista que o Goethe deu para um jornal alemão, muito próximo de morrer, né? E a frase que o Goethe explicava para o repórter era mais ou menos assim, né? O Goethe, você teve uma vida feliz? E ele disse: olha, eu tive uma vida feliz, mas se você me perguntar se eu tive alguma semana completa feliz, eu não vou saber te dizer, né? Eu acho que essa história de um legado, né, de não negar as dificuldades que a vida nos oferece, mas apesar disso não deixar de buscar a nossa felicidade, né? Eu acho que isso é viver na sua plenitude. Eu acho que talvez seja a grande reflexão. Eu sempre termino aqui o nosso podcast com uma reflexão, e eu acho que a reflexão que eu trago aqui desses 12 passos junguianos é essa ideia de não negar a tristeza, mas jamais abandonar a possibilidade da felicidade, não é mesmo? É isso aí, abraçar o momento que a gente está vivendo sem negá-lo. Muito bom. Muito bom. Esta foi a Adriana Felipelli. Depois vocês me perguntam por que eu sou fã dessa mulher, né? Tá meio fácil a gente compreender isso, né? Bom, Agri, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Podcast. Sempre um prazer ouvir você. A Adriana foi nossa palestrante no Congresso de 2019. Esteve lá dando um show e nos trazendo mensagens maravilhosas, profundas, né? Que falam a nossa alma. É sempre um grande aprendizado conversar contigo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Bom, além deste podcast, a ANEFAC disponibiliza para você textos, vídeos, informações relevantes. Por isso, visite o site da ANEFAC e visite também a ANEFAC nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano aqui da ANEFAC, e este foi mais um episódio do nosso podcast Momento ANEFAC. Não se esqueça, compartilhe este vídeo, este áudio com seus amigos, os seus familiares, seus colegas de trabalho, a todos aqueles que você queira tocar a alma. Até o próximo episódio.